Olá, meu nome é Renan Nath Lima e essa é a parte 3 do crime de responsabilidade que gera impeachment. Vamos lá. Mas antes compartilhe, dê like, inscreva-se e acione as notificações. Primeiro, dos governadores e dos secretários de Estado e vice-governadores também. Ele foi funcionar da mesma forma com os crimes conexos ao governador e vice-governador. O secretário de Estado também vai sofrer o impeachment juntamente com ele por crime de responsabilidade e vai ser julgado da mesma forma. A denúncia pode ser oferecida por qualquer cidadão, desde que tenha as provas. Não é por abaixo-assinado, já falei isso. E o processo vai ser na Assembleia Legislativa, é diferente. Vai ser aceito por 2/3 da Assembleia Legislativa, aquele trâmite. E vai ter a mesma pergunta do sim ou não, se ele merece sofrer a responsabilização por crime de responsabilidade. Ele cometeu o crime F, não sei o que. Pessoa F cometeu aquele crime. Vai ser feita essa pergunta, sim ou não. Se for 2/3 chegar assim, vai ser procedente, ele vai perder o cargo e vai ter aquele julgamento de impossibilidade de exercer funções públicas por 5 anos. Mas dos prefeitos e vice-prefeitos e dos secretários municipais é um pouco diferente, porque ele pode sofrer tanto o crime de responsabilidade, ser julgado pelo judiciário, quanto pelo legislativo. É uma peculiaridade. Porque na lei, que é diferente, a lei do crime de responsabilidade dos prefeitos, tem duas partes. Uma que é por judiciário julgando ele e uma por legislativa julgando ele, nas assembleias municipais. Então, o que acontece? O Tribunal do Estado, ele recebeu uma denúncia de que o prefeito cometeu crime de responsabilidade. Essa denúncia vai ser averiguada, se for julgado procedente, ele perde o cargo. Então, tem 2 crimes que tem uma pena maior. Eu vou ler esses 2 aqui porque são 23 crimes diferentes. Se você quiser ler aqui, tem no material que eu vou deixar aqui na descrição. Todos esses crimes podem ser cometidos por ele e ele ser julgado pelo judiciário diretamente. Se o seu prefeito cometeu isso, você pode oferecer a denúncia com as provas e ele vai ser julgado pelo judiciário também. Então, fica o seguinte. Os 2 crimes com maior pena, que é até 12 anos de reclusão, são os seguintes aqui. Então, no artigo 1º, logo no inciso 1 e 2 dessa lei. São crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos a julgamento do Poder Judiciário independente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. Apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-las em proveito próprio alheio, utilizar-se indevidamente em proveito próprio alheio de bens, rendas ou serviços públicos. Ou seja, o desvio do dinheiro público ele vai receber uma pena de 12 anos, o prefeito. E as outras são até de 3 anos. Por exemplo, desviar ou aplicar indevidamente as rendas ou verbas públicas são crimes orçamentários. Por exemplo, ele deve seguir aquela lei orçamentária que ele fez e ele não está seguindo. Ele propõe uma lei, mas não está seguindo. Ele vai ser responsabilizado criminalmente direto no Poder Judiciário. Agora vamos para o julgamento no Poder Legislativo, que são os seguintes crimes de responsabilidade. Como o dos governadores são os mesmos, basicamente é um reflexivo do chefe do Executivo da União, os governadores eles têm a mesma responsabilização do presidente e vice-presidente. Mas aqui os prefeitos eles são elencados no seguinte. Na lei do crime de responsabilidade dos prefeitos é o seguinte. São infrações políticas administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato, impedir o funcionamento regular da Câmara, impedir o exame de livros, folhas e pagamentos e demais documentos que devem constar dos arquivos da Prefeitura, bem como verificação de obras e serviços municipais por comissão de investigação de Câmara ou auditoria regulamentar instituída, desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informações da Câmara quando feitos a tempo e em forma regular, retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade, deixar de representar a Câmara no devido tempo e em forma regular a proposta orçamentária, descobrir o orçamento aprovado para o exercício financeiro,
praticar contra as expressas disposições de leis, atos de competência, omitir-se na sua prática, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos e interesses do município sujeita à administração pública, à administração da prefeitura, ausentar-se do município por tempo superior ao permitido em lei ou afastar-se da prefeitura sem autorização da Câmara de Vereadores, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Vemos que são vários crimes de responsabilidade, aqueles elencos que eles colocam mais especificamente nessa lei, porque o do presidente e governadores ele é mais abrangente, que é um conceito mais geral. Aqui é um conceito que eles especificam mais ainda nessa lei, como os crimes que podem ser cometidos pelo prefeito, para ser julgado na Assembleia Legislativa. Mas observa-se que tem alguns que são parecidos com o que vão ser julgados pelo Judiciário, como o seguinte, no inciso 23, vou ler aqui, do artigo 1º. Realizar ou receber transferência voluntária em desacordo com o limite ou condições estabelecidas em lei. É muito parecido com o seguinte, que é no artigo 4 seguinte, descumprir o orçamento aprovado para exercício financeiro. Porque a lei orçamentária anual é uma lei. Então tem coisas muito parecidas, mas pode se aplicar que esse desvio é dos recursos que provenientes ao município elencados na própria Constituição, que existe um percentual de investimentos próprios e que devem ser recebidos pelo município, e também quando ele arrecada, como o imposto territorial rural, assim que é o nome, TR. Quando ele arrecada, ele tem que repassar para a União também, porque esse imposto também é de competência da União. Então tem esses embates, assim, que é parecido. E vai acontecer daquela mesma forma. A Assembleia Legislativa, quando for fazer, ela vai receber a denúncia, vai aceitar com 2/3 da Assembleia, vai instaurar o processo, as comissões, a ampla defesa contraditório. E no final de tudo isso, vai ter aquele sim ou não. Ele cometeu, o fulano cometeu o crime de responsabilidade, esse crime? Sim ou não? Responde 2/3, se for cassação, tchau para o prefeito. Inabilitação de funções públicas por 5 anos, no julgamento separado também, conforme o que foi julgado pelo STF. Isso aí, muito obrigado, comente, compartilhe, siga nas redes sociais, dê aquele like, ou curta e se inscreva. Dê sua opinião, muito obrigado. Até a próxima.